Bom, eu estou dirigindo o culto, né, agora. Eu queria saber se a nossa jovem Camille poderia fazer oração pela palavra. Peço para que todos fechem seus olhos e oremos. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado por este culto, muito obrigado por esta celebração ao Teu nome e ao Teu poder. Que o Senhor possa cada vez mais se manifestar através da palavra e que nossos líderes e pastores e quem for pregar sempre possa trazer boas mensagens e elucidar questões para nós. Em nome de Jesus, amém. Que possamos cada vez mais aprender. Amém. Amém. Que bela oração, Camille. Então, eu gostaria de passar aqui a oportunidade da ministração da palavra para o nosso queridíssimo Ayrton. Opa, queridíssimo, e você também é queridíssimo. Boa noite, gente, a todos e a todas. Que a graça e a paz de Cristo estejam em nossas vidas perpetuamente. Hoje eu queria mandar também um abraço muito especial para minha irmã mais velha, chamada Maria José, que está presente conosco. Eu fiz um convite e ela está presente conosco nessa noite. Maria José Gonçalves. Grande abraço, Maria. Bem, queridos, eu vou ser rápido, né? Nosso tempo é curto. Vamos trazer uma mensagem nessa noite, como sempre, né? Uma mensagem, procurar trazer uma mensagem do coração de Deus para as nossas vidas, e eu escolhi um tema nessa noite. Eu gosto de escolher temas que sempre estão envoltos com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? Com coisas que são da nossa compreensão e do nosso dia a dia. Então, eu trouxe um tema nessa noite, que é a iniquidade da acumulação de riquezas. Vamos lá, a iniquidade da acumulação de riquezas. A iniquidade é a mesma coisa que injustiça. Um sinônimo. Pode tirar aqui. Iniquidade Na pregação era é um sinônimo para injustiça. Então, vamos ver aqui. Primeiro eu vou fazer uma explanação. Eu vou fazer agora o contrário, né? Primeiro eu vou fazer a explanação e depois a gente vai ler algumas referências, por fim. Vou inverter o processo. A gente costuma primeiro ler o texto, né, e depois fazer a explanação. Já vou mudar o roteiro, não vou fazer a explanação. E depois a gente vai ler alguns textos, né? Porque eu gostaria de falar sobre essa questão da acumulação das riquezas, né? O que é que isso traz de consequências, né? Para a coletividade, para a humanidade, né? Para nós, né? Porque tantos recursos vão para a mão de... Porque tantos recursos ficam na mão de tão poucas pessoas, enquanto muita gente praticamente ficam sem recursos, né? O que é que o Evangelho, o que é que a Bíblia vai trazer acerca disso? Qual o ponto de vista de Cristo, né, acerca disso? A gente sabe que existem muitas teologias, né? Existem muitas teologias e teologias também, teologia chamada de teologia da prosperidade, em que fundamenta isso, né? Em que traz essa questão, né? Como se fosse uma questão muito legítima, né? Uma pessoa acumular bens e acumular riquezas, mas a gente não está muito interessado, muitas vezes, no que as teologias propagam, né? A gente muitas vezes está interessado no que a Bíblia, ou propriamente o Evangelho, traz para nós, né? Muitas vezes as pessoas não leem, né? Não leem a Bíblia, não leem o Evangelho, e só ficam ouvindo o que é muitas vezes divulgado, né? Divulgado através de líderes, através de pessoas, né? E não tem a preocupação de ir na fonte, né? De ir nas escrituras e fazer comparações. Será que isso está certo, né? Será que isso está de acordo? Muito bem. Queridos, assim, eu nasci bem distante aqui do Rio de Janeiro, né? E nasci bem no interior mesmo da Paraíba, né?
mas você nasceu aqui. Tem gente que pode ter nascido, sei lá, no Leblon, outros têm nascido na favela. Mas o que é comum a todos é que nós somos, de certa forma, acometidos por uma certa opressão, sabe? Opressão do sistema, opressão da cultura, entendeu? Porque vem sempre aquelas perguntas, né? E você já deve ter ouvido, né? Eu tenho que vencer na vida, né? Ou eu tenho que ser alguém na vida. Você já deve ter se deparado com essa pergunta. Eu preciso vencer na vida, eu preciso ser alguém na vida. Isso, de certa forma, causa, desde os jovens, né, uma certa pressão, uma certa opressão, porque ele ainda não se sente alguém, sabe? Apesar de, desde o nascimento, quando uma pessoa nasce, você vai no cartório e o Estado dá para você uma certidão de nascimento e um CPF. E diz que você é uma pessoa, sabe? Você é um número. Te dá um número. O CPF é um número, né? É um cadastro de uma pessoa física. Mas você vem para a vida, né? E você vem para um sistema social e financeiro, né? E dentro desse sistema, às vezes, financeiro e social, você precisa ser alguém. E você só é reconhecido como alguém ou uma pessoa quando você, de certa forma, acumula bens, né? Quando você tem muitas posses, você passa a ser reconhecido em determinado lugar, em determinada sociedade. Ou seja, quando você acumula, de certa forma, riquezas para o sistema, você passa a ser alguém, sabe? E você leva isso para a vida. E você, quando é muito jovem, as pessoas dizem, não, você tem que... E não é, isso é legítimo, mas da forma como é colocado, às vezes gera muita opressão e pressão nas pessoas, porque dizem assim, você tem que estudar para ser alguém na vida, mas esse alguém na vida, de certa forma, não é um crescimento até existencial, mas aquele crescer na vida tem que se transformar em resultado, tem que se transformar em cifras, tem que se transformar em valores e tem que se transformar em riqueza para você ser considerado alguém na vida, sabe? E talvez você esteja passando aí dos 40 e dos 50 anos, ou até dos 60 anos, e você criou filhos, você trabalhou, você trabalha, né? Mas você, de repente, acumula na sua alma uma frustração por não ter alcançado esse ideal imposto pelo sistema, esse ideal imposto pela cultura, de não ser alguém, ou não ter vencido na vida, sabe? Talvez você carregue essa frustração, essa opressão, né? Porque talvez as pessoas olhem para você e você não alcançou aquilo que para o mundo, ou para o sistema, ou para a cultura, é ser alguém na vida, né? Muito bem, queridos. Existe, e eu gostaria de trazer nessa noite, para você ter só uma noção daquilo que eu estou falando. Eu gosto de exemplificar, e muitas vezes eu fico olhando, buscando informações sobre o que é isso, né? Quais são esses retratos de desigualdades, né? De distribuição de riquezas. E eu peguei alguns dados aqui para você ter uma noção. O nosso país, o Brasil, ele tem um PIB, e o PIB é o conjunto de todas as riquezas produzidas num país num determinado momento. PIB
é o produto interno bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas que um país produz. E o Brasil, em 2020, tinha um PIB de 7,4 trilhões de reais, ou 1,34 trilhões de dólares. O que dá a posição do Brasil, o Brasil, hoje em dia, e já chegou a ser até a 7ª economia do mundo. No ranking de países, o Brasil chegou até a ser a 7ª economia do mundo, ou seja, o país mais rico do mundo, em termos da 7ª economia mais rica do mundo. Hoje em dia está em 12º, mas assim é um número vultoso. Mas para você ter noção dessa distribuição de renda ou dessa acumulação de rendas ou de riquezas, se você pegar 1% da população e colocar de um lado, e do outro colocar 50% da população, esse 1% da população detém o mesmo número de riqueza desses 50%. 1% da população detém o mesmo concentração de riqueza de que 50% tem. 1%. Ou outro número, 5% da população brasileira detém a mesma concentração de riqueza que 95% da população detém. Está entendendo? Ou seja, 5% da população detém o mesmo concentração de riqueza que 95% tem. Ou seja, nós temos um país que é extremamente desigual e extremamente concentrador de riquezas. E na minha concepção, a raiz de todas as outras mazelas que vêm na esteira. Entende? A gente atribui muitas... A gente diz assim, não, o problema do Brasil é a violência, o problema do Brasil é a corrupção. Tudo isso é consequência dessa causa. A gente pega uma causa e dessa causa se originam todas as outras mazelas, as outras consequências. Aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, porque eu vou acompanhar, vocês vão acompanhando comigo a leitura dos textos, e eu vou provar para vocês, imagina, que presunção minha, né? Provar para vocês. Mas eu vou demonstrar para não ficar só em minhas palavras, né? Mas aquilo que a Bíblia diz acerca do assunto. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versos de 9 a 10, vai dizer o seguinte, querido. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versos dos versos 9 e 10. Então, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, nós temos uma raiz, nós temos uma absurda concentração de renda no nosso país. E dessa absurda concentração de renda no nosso país se originam muitos problemas. Compreende? Eu fui procurar um tema muito interessante, e esse tema está lá no Antigo Testamento. Agora eu gostaria que você fosse comigo e abrisse lá em Levítico. Levítico é um livro lá do Pentateuco. É o terceiro livro da Bíblia. Que fica lá, Levítico 25, de 8 a 11.
que diz o seguinte. Levítico aqui está falando sobre, você já deve ter ouvido falar sobre o ano do jubileu. Como é que Deus tratava essa questão naquela época bem primitiva, acerca dessa acumulação de riqueza, dessa acumulação de renda. Porque, irmãos, nós, como seres humanos, nós, infelizmente, temos uma questão de que a gente quer acumular riqueza, sabe? Por causa dessa causa que eu coloquei no princípio, né? Do ser alguém, né? Do querer ser alguém, do querer ser reconhecido como alguém, a gente tem que acumular bens e riquezas para ser reconhecido como alguém na vida. Entendeu? Uma é essa causa, a outra é que nós somos cobiçosos mesmo, nós somos gananciosos, entendeu? Nós somos egoístas. E o próprio Deus criou digamos assim, um mecanismo lá na lei para refrear esse egoísmo, essa cobiça, essa ganância desenfreada. Qual foi o mecanismo que Deus cria lá e coloca na lei dos hebreus? Né? Está lá em Levítico, ele cria uma festividade chamada Ano do Jubileu, o Ano da Liberdade, o Ano da Alegria, porque o jubileu representa a liberdade, o jubileu representa a alegria. E está escrito assim, contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, que dá 49, né? Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então, façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano, ou seja, o ano 50, e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que crescem por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. Então, queridos, de 50 em 50 anos, na terra de Israel, era celebrado o jubileu, ou seja, neste ano todos os escravos eram libertados, todos aqueles que tinham escravos, e as dívidas eram perdoadas, e as propriedades no qual as pessoas vendiam para quitar dívidas, elas retornavam para aquela família. Esse era um mecanismo de Deus dado ao povo de Israel para que houvesse uma justiça, uma espécie de justiça social, ou para combater essa acumulação de riquezas. É um mecanismo criado pelo próprio Deus para evitar isso. Deus, sabendo da ganância no coração do homem, ele cria esse mecanismo e ele traz o ano do jubileu para que haja a libertação dos escravos e para que haja a devolução daquelas terras que tinham sido pagas ou vendidas em torno de dívidas. Aí você pode me perguntar, mas isso é justo? Aquela pessoa foi relaxada, aquela pessoa foi, né, não administrou bem, aquela pessoa não economizou, aquela pessoa não... Então é justo que aquele outro possa ter mais do que ele economizou. Mas esse é o nosso conceito de justiça. Entendeu? Porque o conceito de justiça de Deus é diferente do nosso. Né? Deus prima pela igualdade entre os homens, né? Ou pela liberdade entre os homens, ou pela justiça entre os homens. Então, isso era uma forma de refrear o processo de acumulação de rendas nas mãos de uma
pessoa ou de um grupo de pessoas. Porque, se você parar para pensar, a gente chega nesse mundo despido e tudo já está aqui. Tudo foi criação de Deus, né? E a gente vai se apropriando, se apropriando, se apropriando, e no fim da vida, alguns acumulam o que eles não gastariam, sei lá, em 10 vidas, enquanto outros passam fome, passam privações. Esse é o nosso conceito de justiça. Esse é o nosso conceito de justiça. Sabe? E muito bem, queridos. Agora, esse é o ano do jubileu. O ano do jubileu é um ano de liberdade. O ano do jubileu é um ano de alegria. O ano do jubileu é o ano da celebração, do retorno às origens, do retorno às suas famílias, do retorno à sua terra, de um recomeço. É Deus proporcionando àquelas pessoas que tinham caído em desgraça um recomeço, uma oportunidade de começar de novo. A cada 50 anos, pessoas que tinham sido caído em desgraça tinham uma chance, ou aquela família tinha a chance de recomeçar. E como é bom quando nós temos a oportunidade de recomeçar. Porque ninguém tem controle da vida e das tragédias e das circunstâncias que advêm sobre a nossa vida. E como é bom quando nós temos a oportunidade de recomeçar na vida. E Deus, por intermédio desse estatuto, oferecia aos filhos de Israel, aqueles que estavam desvalidos, aqueles que tinham caído em desgraça e até caído em escravidão, aqueles que tinham perdido as suas terras, Deus dava a oportunidade, colocando um senso de justiça naquele povo, de outros ter a oportunidade de recomeçarem. Agora vamos lá para Lucas. Lucas, no capítulo 12. Vamos ver o que é que Jesus fala sobre o tema. Lucas 12, de 13 a 21. É a parábola do rico insensato. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Perceba, você quer. O mundo diz, o sistema de cultura diz, você tem que ser alguém na vida. Mas para eu ser alguém na vida, eu tenho que acumular riqueza, eu tenho que acumular bens, sabe? Eu tenho que ter. A partir do momento que eu tenho, eu passo a ser visto, eu passo a ser prestigiado, eu passo a ser admirado. Eu tenho um status social mediante ao patrimônio que eu acumulei. Mas Jesus vai na contramão, disse assim, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Você é uma pessoa. Por si só, você tem um valor imensurável. Imensurável, imensurável. Ele pensou... Então, ele contou uma parábola, a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então diz, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. E em outras versões diz assim, louco. Esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece
com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Senhores e senhoras, queridos, percebam os valores do reino de Deus. Percebam os valores do reino de Deus. E perceba, talvez, aquilo que eu falei a princípio, sobre ser alguém na vida, sobre vencer na vida. Talvez você saiba isso de cor e salteado, talvez você já tenha ouvido muito isso, mas talvez você não tenha ouvido ou não lido o que o Evangelho, o que as Escrituras falam sobre o tema, sabe? E talvez você fique oprimido, ou talvez você fique frustrado por não ter conseguido esse ideal, sabe? Mas o que Deus fala sobre o tema é louco. O que Deus considera sobre isso, ele considera insanidade. A atitude desse homem perante Deus é uma insanidade. Porque o projeto de vida dele se tornava em torno da riqueza, em torno daquilo que ele construiu, em torno do seu ego, em torno da sua egolatria. Então ele só pensava em si mesmo. Ele só pensava naquilo que ele poderia acumular, guardar, desfrutar. E Deus considera isso insanidade. Insanidade. Por quê? Tem uma passagem também que Jesus diz assim, é mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. Por que isso, queridos? Porque o rico, ele só se preocupa com a sua riqueza. Ele só se preocupa em acumular, ele só se preocupa em preservar a sua riqueza e toda a sua energia, todos os seus pensamentos giram em torno disso. E para ele, não tem outra questão. Não tem Deus, não tem próximo, não tem nada. Somente a riqueza em si. A riqueza torna-se um bem, torna-se um perdão. A riqueza torna-se um fim. É o fim, é o propósito da vida de um homem. E só para nós encerrarmos, eu queria ler mais um texto que fica lá em Mateus 6, 19 a 21. Nossa reflexão é curta, mas ela tem um teor, ela tem um conteúdo de reflexão para as nossas vidas, sabe? Porque muitas vezes nós somos atropelados pelos valores da cultura, do sistema social e econômico, e nós somos atropelados na nossa espiritualidade, na nossa existencialidade, porque nós ficamos frustrados, nós ficamos deprimidos, porque nós não respondemos a esse ideal. Jesus vai dizer no 6,19, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas se acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eis a questão. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Para encerrar, meus queridos, o mundo, o sistema de coisas, as relações, a cultura, só vai reconhecer você quando você for alguém entre aspas, né? Alguém que acumula riquezas, alguém que tem bens, alguém que tem posses. Mas como eu coloquei aqui nessa noite, quando
você nasce, você se torna um indivíduo. E você se torna uma pessoa. Como Jesus falou, né? O homem não é medido pela quantidade de bens que ele possui. Você é uma pessoa. E por ser uma pessoa, você é um indivíduo. E por ser um indivíduo, você tem características únicas. Indivíduo é uma unidade indivisível. Ou seja, você é um ser dentre... Hoje na Terra deve ter mais de 7 bilhões de seres humanos. Mas nasceu você, nasci eu lá no interior da Paraíba, nasceu você aqui, nasceu você, sei lá, em qualquer lugar, e nasceu um indivíduo com características únicas. Você tem você e eu temos muitos aspectos em comum, mas temos traços em nossa personalidade que são únicos. Citando, por exemplo, a voz. A voz é única. Não existe uma voz exatamente igual a outra voz. Então, diante disso, meu querido e minha querida, quando você, digamos assim, quando você resolve falar com Deus, aqui, quando você, digamos assim, a irmã Catilene resolve falar com Deus, Deus diz assim, olha, a minha filha, eu ouço a voz dela, e a voz dela, não existe nenhuma voz igual a dela. Então, por essa voz, eu sei quem está orando na terra. Ou senão, quando talvez o Adailton resolva orar lá na Ilha do Fundão, e o John esteja orando lá na Austrália, Deus vai entender exatamente quem está orando no Brasil e quem está orando na Austrália, porque ele sabe o valor do indivíduo. Ele sabe o valor de uma pessoa. Ele dimensiona o valor de uma pessoa. Deus não nos olha como um coletivo de pessoas. Deus nos olha como uma pessoa única. Tanto é que ele te chamou. Você ouviu a voz dele. Você não sabe como ouviu, mas você ouviu a voz dele. Porque Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Você tem capacidade de ouvir a voz de Deus. Assim como ele tem toda a capacidade maior, muito maior do que a sua, de reconhecer a sua voz. Então, você é muito importante para Deus. Não fique oprimido. Não fique desesperado. Se você não conseguiu esse ideal que o mundo espera de você, que seus pais, todo mundo espera de você essa resposta. Ou você coloca um peso, eu quero vencer na vida, eu quero ser alguém na vida. Não, você já é alguém na vida. Para Deus, você já é alguém a partir do momento, desde o momento que você nasceu, no momento que ele te chamou, você é alguém na vida. Você é uma pessoa única, um indivíduo único, indivisível. Você é muito importante. E não deixe que declarações ao contrário tirem ou frustrem as suas expectativas. E seja solidário. O Evangelho nos ensina valores. O Evangelho não nos ensina religiosidade. O Evangelho nos ensina espiritualidade. Espiritualidade são valores. Solidariedade, justiça,
compartilhamento. Então, absorva esses valores do Evangelho na sua vida. E viva. E acumule riquezas. As riquezas que Jesus nos recomenda, a acumulação é essas, né? Mas para vocês, mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e não furtam. Amém? Deus continue nos abençoando, que essa mensagem possa ir ao encontro do seu coração, possa trazer paz, possa trazer refrigério, possa trazer fé, possa trazer esperança, que essa mensagem surta o efeito em sua vida, como ela foi encomendada, ou como ela foi liberada pelo Espírito de Deus, que ela surta todo o efeito necessário para transformar a minha e a sua vida. Eu desejo para você toda paz, todo amor, e que Deus possa abençoar a todos. Não somente esses que aqui estão, mas aqueles que, porventura, ouvirem essa mensagem após esse culto. Grande beijo. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Essa foi uma mensagem que eu tenho certeza que alcançou muitos corações e com certeza vai mudar muitas vidas. Foi uma ótima pregação, tá? Tem nem o que dizer. Eu gostaria de passar aqui a oportunidade agora para fazer a oração final e as considerações finais, no caso, a oração de encerramento, né? Para o nosso pastor Adailton. Davi, obrigado pela tua contribuição, obrigado, Ayrton, pela mensagem. Olha, eu tenho sempre meu caderno aqui, eu falei hoje na escola dominical sobre esse meu caderno de anotações, esse caderno aqui, viu? É um caderno onde eu faço todas as minhas anotações, às vezes eu estou lendo um livro, estou vendo uma série, então eu fico fazendo essas anotações aqui. E aí alguém diz alguma coisa que me faz pensar, eu paro, dou uma pausa naquilo ali, se eu tiver sem o caderno, eu tiro uma foto com o celular. Depois eu passo para cá, porque depois eu faço uso disso. O Ayrton falou dos muitos conceitos. Na verdade, o Ayrton se ateve uma ideia e apresentou alguns conceitos. Tomara que você tenha, algum deles tenha atingido teu coração atualmente. Possivelmente você foi tão abençoado quanto eu, mas o conceito que mais me chamou a atenção foi a retomada da concepção do recomeço. O ano do jubileu é o ano do recomeço, o início do perdão, uma nova oportunidade. Quantos de nós tem essa oportunidade? É uma reparação social que estava dentro da estrutura jurídica do Estado do Israel primitivo para um recomeço de vida, para um recomeço de famílias. Aquilo é uma coisa muito sublime. É uma reparação, é uma medida social para que as famílias tivessem um período de 50 anos para se nivelarem. É sabido, estatisticamente, na verdade é conjecturado, que se você pegasse toda a riqueza do mundo e redistribuísse de forma equânime para todos os homens presentes na Terra, com algumas exceções, a riqueza acabaria voltando para a mão das mesmas pessoas. Porque algumas pessoas simplesmente não sabem lidar com a vida financeira e não gostam muito da produção. Mas isso também é questionável, essa ideia. O mais importante é que a gente entenda a oportunidade de recomeço, de perdão, e dessa grande injustiça social que existe no mundo, e o quanto você trabalha para que isso seja mitigado, que é o mais importante. Pai, obrigado pela tua misericórdia e graça, abençoa a tua igreja, que teus filhos sejam abençoados na tua orientação, na tua paz, no nome precioso de Jesus. Que essa mensagem possa estar fincada em nossos corações, guardada na nossa mente, que nós possamos aprender todos os dias, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce e preciosa consolação do Espírito Santo seja com todos e que a igreja de Cristo diga amém. Obrigado por